Graça e paz, amados, sejam todos bem-vindos para mais um Alimento da Fé de hoje, do dia 22 de março de 2021, para a glória de Deus Pai, amém? Já quero pedir para você que está entrando ao vivo online comigo, para você curtir e compartilhar, para que mais pessoas sejam alcançadas pelo poder da palavra e pelo poder do Espírito do Senhor. Amém, queridos? Hoje nós vamos estar falando, sobre duas orações muito importantes que está no livro de Efésios. O livro de Efésios tem algumas orações que o apóstolo Paulo ele faz pela igreja, que é algo poderoso, algo extraordinário para a minha vida e para a tua vida. E a gente vai ver a importância dessas orações sendo aplicadas para mim e para você na vida diária. E o entendimento que essas orações ela tem para mim e para você. Então eu já quero pedir para você que está conosco, para você abrir a sua Bíblia, por favor, em Efésios, no capítulo 1, para nós estarmos falando exatamente acerca da importância dessas orações que tem para mim e para você como igreja do Senhor. E o entendimento que essas orações que o apóstolo Paulo ele faz pela igreja de Efésio surte um efeito. Amados, nunca mais eu, como cristão, como filho de Deus, eu fui a mesma pessoa depois que passei a fazer essas orações, amém, colocando-me na primeira pessoa do singular, colocando-me como a pessoa da oração. Então minha vida foi transformada, meu ministério, minha casa, minha família. Então você vai entender a importância que essas duas orações, que essas orações em Efésios, particularmente essas duas orações de Efésios capítulo 1 e Efésios capítulo 3, ela tem para a tua vida. E isso vai ser de extrema importância para você avançar, para você crescer e para você entender o poder que te pertence, amém? Então eu quero pedir para você que já está ao vivo online conosco, pastor Bruno, Damiana, a todos que nos ouvem, por favor, curte e compartilha. Quando você compartilha agora, mais pessoas são alcançadas. Então em Efésios capítulo 1 e Efésios capítulo 3, eu quero começar aqui em Efésios capítulo 1, no versículo Efésios capítulo 1, versículo 15, tá? Eu quero começar exatamente nessa primeira oração. A gente vai estar falando sobre essas orações de Efésios, tá? Esses dias no nosso Alimento da Fé, para você entender o poder que há nessas orações para a glória de Deus, tá? Eu quero dar as boas-vindas a todos, pastor Magno, diaconisa Maria. Eu quero mandar um abraço especial. Amém, queridos? Quero mandar um abraço especial para todos vocês e também para uma menina linda e abençoada chamada Maria Leda. Amém, queridos? Maria Leda é uma criança que ela não perde as nossas lives. Ela é filha da diaconisa Maria. Então, Maria Leda, minha filha, um abraço, tá? Eu orei pelo seu sonho, ela teve um sonho e eu orei pelo sonho dela. Tá, ela é uma menina do céu, é uma menina de Deus. Maria Leda, que Deus continue te abençoando, viu? Amo muito você, você é uma menina especial. Efésios capítulo 1, versículo 15 diz assim: Por isso também, eu tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamado, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, qual a suprema grandeza do seu poder para conosco os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, a qual o Senhor exerceu em Cristo Jesus, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Acima, ouça isso, querido, acima de todo principado e potestade e poder, e domínio e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas deu a sua igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que em tudo enche em todas as coisas. Eu quero que você preste atenção a algo, amado. Existe um poder
extraordinário hoje disponível para minha vida e para sua vida, tá? O apóstolo Paulo, ele orava exatamente para que a igreja ela tivesse o entendimento daquilo que lhe foi dado. E Paulo ele diz: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor e o amor para com todos os santos, não cesso de orar e de dar graças por vocês, fazendo menção de vocês nas minhas orações. E o apóstolo Paulo ele vai colocar algumas bases das realidades que Jesus conquistou, que é algo extremamente poderoso para mim e para você. Quando eu e você entendemos aquilo que Jesus conquistou, aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, ao ressuscitar dentre os mortos, por amor a mim e a você, nós não vamos estar em pânico, nós não vamos estar em medo, nós não vamos ter falta, pelo contrário, nós não vamos estar orando também por poder. Por quê? Porque ele ora para que eu e você tenha o entendimento do poder que já está operando em nós. Olha o que ele diz no versículo 18. Iluminados os olhos do vosso coração. O apóstolo Paulo ele faz essa oração para que haja iluminação. Querido, algo que precisa ser iluminado é quando não é algo claro. Quando é algo que não está, querido, em aberto para a minha vida e para a tua vida. E o apóstolo Paulo agora, ele começa a orar pela igreja do Senhor, pela minha vida e pela tua vida, para que nós venhamos a ter o entendimento, a iluminação. O que é isso? Esclarecimento. Para que eu e você entenda tudo aquilo que nos pertence, tudo aquilo que nos foi dado, tudo aquilo que nos foi doado. A Bíblia diz em Romanos: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por amor de nós o entregou, como não nos daria juntamente com o filho todas as coisas? Olha que coisa poderosa, querido. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele ora para que haja iluminação. O que eu e você devemos orar? Nós devemos exatamente, querido, colocar essas orações na minha vida e na sua vida, nos colocando como a primeira pessoa aqui nessa oração. Porque se eu e você fizermos isso, nós vamos estar orando assim: Senhor, eu oro para que os meus olhos sejam iluminados para saber a esperança do meu chamado e qual a riqueza da glória da sua herança para comigo e qual a suprema grandeza do seu poder. Então eu estou orando para a iluminação, para que eu entenda o poder que já me pertence. Sabe, queridos, a Bíblia ela é muito clara. A Bíblia ela diz que nós somos a luz do mundo. A Bíblia diz que aquele que anda na luz não estará em trevas. Paulo ora por iluminação, por compreensão. Quando eu e você, queridos, temos os nossos olhos iluminados, nós não vamos ficar alheios àquilo que Jesus, ele já conquistou para mim e para você. Qual é o grande problema hoje da igreja, amado? Amados, a igreja ela está com medo e acovardada, porque ela tem se alimentado mais das trevas do que da luz. Quando eu, querido, proclamo mais as obras das trevas, aquilo que o diabo está falando, aquilo que o diabo está dizendo, eu estou proclamando mais as trevas do que a luz. Então você vê uma igreja, querido, acovardada, uma igreja dentro de casa, uma igreja com medo, amado. Sabe por quê? Porque infelizmente os olhos não foram iluminados. Quando os meus olhos são iluminados acerca da palavra, eu não vou estar acovardado. Eu não vou estar com medo, pelo contrário, eu vou avançar, queridos. Eu vou correr a minha carreira, nada vai me parar, amados. A Bíblia diz que todos os dias da minha e da tua vida foram escritos pelo dedo de Deus. Então, se estão escritos, querido, nada vai poder tocar na minha vida até que chegue o tempo determinado. Mas quando eu não entendo essas coisas, quando não há iluminação
por meio das Escrituras, porque o que é que ilumina? A Bíblia diz em João no capítulo 1, que a luz resplandece sobre as trevas. Queridos, a luz é a palavra. A Bíblia diz que lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Sabe por que pessoas estão em trevas? Sabe por que pessoas estão com medo, amado? Porque pessoas têm se alimentado mais daquilo que o diabo tem dito, do que a mídia tem dito, do que as redes sociais têm dito, do que aquilo que a palavra diz. Amado, se você está exposto à palavra, você não está com medo. Amado, se você tem se alimentado da palavra, querido, você não está em trevas, você está em luz. Amado, se você tem se alimentado da palavra, você não tem divulgado aquilo que o diabo tem dito. As coisas que o diabo tem dito através da boca de pessoas que não têm fé, que não têm iluminação. É por isso que Paulo ora por iluminação e para que nós venhamos a compreender, versículo 19, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco os que cremos, e a eficácia. Essa palavra eficácia significa operação. Existe uma operação. Sejam todos bem-vindos. Amanda, Mara, Damiana, ministra Silvia, Maria, a todos que nos ouvem. Querido, eu quero pedir para você curtir e compartilhar. Sabe, amados, quando eu entendo a eficácia, essa palavra eficácia significa operação. Eu entendo que existe um poder operando hoje na minha vida e na sua vida. Eu entendo que existe um poder hoje repousando sobre mim e sobre você. Eu entendo que existe um poder hoje que sustenta a minha vida e a sua vida. A Bíblia diz em Efésios capítulo 3, versículo 20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que eu venha pedir, pensar ou imaginar, segundo o seu poder que já opera em nós. Amado, existe um poder operando em você. Você é uma nova criatura, você é um novo ser. O seu velho homem já morreu, os medos já morreram, a falta já morreu, a enfermidade já morreu. Querido, tudo isso vai passar. Nós entendemos que o mundo está em crise. O mundo não vai melhorar, irmão. O mundo não vai melhorar, mas você está em Cristo. É por isso que a Bíblia diz que Deus, ele te conduz em triunfo. Deus, ele te conduz em vitória. Porque bem maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. E ele continua, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 21 de Efésios 1. Acima de todo principado e potestade e poder. Qual é o poder, querido, que o coronavírus tem? O apóstolo Paulo disse que o poder de Deus está acima. Qual é o poder que o câncer tem? O apóstolo Paulo diz, agora eu estou parafraseando, que o poder de Deus está acima do câncer, está acima da falta, está acima do medo, está acima da dor, está acima do gigante que possa ter se levantado contra a sua vida. Ele diz, acima de todo principado, potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Sabe, queridos, eu quero agora que você coloque agora nomes nas enfermidades, nomes nas faltas, nomes nos gigantes, nas dores. Eu quero dizer que o nome que está acima de todo nome e que o poder que está acima de todo nome que se nomeia, esse poder, ele opera em mim e em você hoje. Nós, como igreja gloriosa, Jesus disse em Mateus no capítulo 16, esta é a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Parafraseie essa frase agora, querido. Eu quero que você agora parafraseie essa frase, dizendo assim, irmão, qual é o nome que se levantou? As portas do inferno não vão prevalecer. O que foi que se levantou contra a sua vida? Não vai prevalecer.
Qual foi a falta? Não vai prevalecer. Qual foi a enfermidade? Não vai prevalecer. Pelo contrário, amado, o Senhor, Ele é aquele que começou uma boa obra na sua vida e Ele é poderoso para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu e você, querido, não devemos estar, amados, com medo daquilo que o mundo está produzindo. Nós não somos desse mundo. Nós não fazemos parte desse mundo, nós não estamos no mundo, nós estamos em Cristo, nós não estamos em crise, nós não estamos doentes, nós não temos falta. Jesus, ele conquistou e nos colocou. Olha o que a Bíblia diz no versículo 22 de Efésios capítulo 1. Pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas deu a igreja. Querido, a igreja, ela não é uma igreja militante, vamos guerrear contra o diabo. Ela não é uma igreja derrotada, ela é uma igreja triunfante. Como é que eu e você triunfamos, amados, sobre a falta? Como é que eu e você triunfamos, amado, sobre a dor? Como é que eu e você triunfamos, querido? Exatamente, amado, vivendo tudo aquilo que Jesus conquistou. Amado, Jesus, ele não pode ser apenas o Salvador da nossa vida, ele também tem que ser o Senhor. Essa palavra Senhor significa dono absoluto. Alguns querem Jesus apenas como Salvador. O que é Senhor, querido? É exatamente viver em responsabilidade aquilo que a palavra já declara de você. Então, amados, Paulo, ele ora pela igreja e olha a importância dessa oração. Queridos, eu sempre oro nos meus momentos de oração, me colocando na primeira pessoa dessa oração. Quando eu vou orar, eu abro a minha Bíblia em Efésios capítulo 1 e eu começo a dizer, irmão, eu começo a falar, Senhor, ilumina os olhos do meu coração, para que eu saiba qual é a esperança do meu chamado, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, Pai, qual a suprema grandeza do seu poder para comigo, que creio, Pai, segundo a eficácia da força do seu poder, Senhor, a qual o Senhor exerceu em Cristo Jesus, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Pai, o Senhor está acima, Pai, de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Pai, o Senhor pôs todas as coisas debaixo dos meus pés. Olhe como eu oro. Senhor, o Senhor colocou dor, doença, enfermidade, falta, miséria, pobreza debaixo dos meus pés. E para ser o cabeça sobre isso, o Senhor me deu isso, Pai. Que eu faço parte do seu corpo, da plenitude daquele que em tudo enche em todas as coisas. Sabe, querido, a Bíblia diz que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que ele pedimos, estamos certos de que os pedidos que ele temos feito será aceito, será dado. Qual é a vontade de Deus, querido? A vontade de Deus é a sua palavra. Você entende, amado, que quando eu e você oramos a palavra, os céus, querido, eles ouvem o quê? A palavra. Os céus, eles vão atender o quê, querido? A palavra. A Bíblia diz assim, vocês pedem e pedem mal. Por quê? Não pede segundo a palavra. Mas quando eu e você estamos pedindo, orando segundo a palavra, ele nos ouve. Sabe, querido, eu declaro você alinhando a sua vida, as orações da tua vida, a palavra de Deus, e você tendo respostas. Sabe por que pessoas não têm resposta das suas orações? Porque infelizmente, querido, elas têm orado as suas emoções, os seus sentimentos, os seus medos, as suas faltas, as suas dores, e elas não têm orado a palavra. Elas não têm confessado a palavra. E é tempo de nós, como igreja, entendermos a palavra. Então hoje, amado, nós estamos falando, olha o que o apóstolo Paulo ele fala
em Efésios capítulo 3, versículo 14, que é outra oração que o apóstolo Paulo ele faz pela igreja. Efésios 3,14 diz assim: por esta causa me ponho de joelhos, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecido com poder mediante o seu espírito interior. Ele está dizendo o quê? Irmão, ele ora por esse poder que já está no nosso espírito. Amado, esse poder já está em nós. Essa força já está em nós. A Bíblia diz: como não será de maior glória o ministério do Espírito? Se havia uma glória naquilo que se desvanecia, como não será de maior glória aquilo que é permanente? Amado, Cristo está em você. Deixa eu te perguntar algo, irmão. Cristo saiu de você? Não, Cristo está em você. Maior é o que está em você, maior é aquele que habita em você, maior é aquele que tabernaculou em você. Ele disse: eu estou com você todos os dias. Então o que isso significa, irmão? Que aquilo que possa se levantar contra você, ele está com você. Sabe quando aquilo que se levantou olhar para você, vai olhar, sabe para quem? Vai olhar para você e vai ver Cristo. Agora, será que você, como igreja, você tem visto Cristo na sua vida? Será que você tem orado a palavra de uma forma a tal ponto de você estar tão convicto, amado, de não estar com medo daquilo que o diabo está falando, daquilo que o diabo está dizendo? Sabe, queridos, nós precisamos nos arrepender como igreja. Sabe por quê? Temos alimentados os nossos medos e não a nossa fé. E você sabe o que é que alimenta a fé? O que alimenta a fé é a palavra. Para de olhar os telejornais, para de assistir a Globo, para de ver desgraça nas redes sociais. Sabe, querido, o mesmo tempo que você gasta para estar alimentando os seus medos com essa porcaria, é o mesmo tempo que você gasta para estar alimentando a sua fé, amado, colocando um bom louvor. Enche a tua casa de louvor, de vida. Coloca um louvor na tua casa. Liga a tua televisão, coloca lá uma pregação, querido. Coloca no teu celular pregações, coloca versículos bíblicos na tua casa, amado. Não alimenta os teus medos. Não alimenta os teus medos. Alimenta a tua fé e os teus medos morrerão de fome, amado. Eu tô vendo crente, querido, em depressão, em opressão, com medo de sair de casa. Meu Deus! Em que essas pessoas estão crendo? Em que essas pessoas estão acreditando, amado? Em nome de Jesus, chegou a hora de nós nos levantarmos e vivermos a palavra. Querido, Deus tem compromisso com a sua palavra. Deus não tem compromisso com medo, Deus não tem compromisso com a falta, Deus não tem compromisso com a dor, com a doença e com a enfermidade. Deus tem compromisso com a sua palavra. Que a partir de hoje, amado, eu e você venhamos a vivenciar aquilo que é a palavra. Sabe, querido, ele já foi no teu amanhã. Então por que você está preocupado com o teu amanhã? O mundo está dizendo que vai ter uma crise. E aí? Você está em Cristo? Tudo vai bem na sua vida para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Então esse foi mais um alimento da fé de hoje, querido. Então eu quero que a partir de hoje você comece a fazer essas orações de Efésios capítulo 1, versículo 15 em diante, e Efésios capítulo 3, amém, do 14 ao 21. Coloca você na primeira pessoa e você vai ver coisas poderosas acontecendo com a sua vida diariamente. Amém? A nossa confissão de fé hoje é simples. Eu faço pela minha vida as mesmas orações que Paulo fazia pela igreja.
Repita comigo, eu faço pela minha vida as mesmas orações que Paulo fazia pela igreja. Amém? Se você não assistiu o Alimento da Fé todo, volta, curte e compartilha. Hoje à noite estarei mais uma vez com o pastor Magno, Destravando o Céu. É uma série que estamos segunda, quarta e sexta, tá? Segunda, quarta e sexta, estamos com uma série Destravando os Céus. Para a glória de Deus, ao seu e ao meu favor, amém? Hoje, 9 horas da manhã, 21 horas, amém? Aliás, 9 horas da noite, 21 horas da noite. Hoje, série eu e o pastor Magno, para a glória de Deus. Então, curta e compartilha. Mais um Alimento da Fé, para a glória de Deus Pai. Graça e paz.